Andando no Caminho Certo. Foi uma série que eu preguei lá na Namíbia, ou seja, você vai estar ouvindo hoje uma série internacional, aleluia. Então a gente andou pregando essa mensagem lá na Namíbia e eu quero trazer essa mensagem para você também, e a gente vai dando continuidade, a gente vai falando, tem bastante coisa para falar, mas aí a gente vai cortando e a gente vai caminhando, ok? Como está escrito aí, andando no caminho certo, eu quero trazer alguns textos, alguns versos que dão base para isso que Deus colocou no meu coração, e aí estão eles, você pode ver e você vai poder anotar. Salmo de número 32, verso 8, está escrito lá, o salmista diz, olha, instruir-te-ei, eu vou te instruir e te ensinarei, grifa aí na tua Bíblia, o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas eu te darei conselho. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Falando a respeito de caminho, outra passagem, lá em Isaías, capítulo 48, verso 17, na NVI, na Nova Versão Internacional, diz o seguinte, olha, assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você e que o dirige, olha aí, grifa na tua Bíblia, no caminho em que você deve ir, ou no caminho em que você deve andar. Outro verso que corrobora a respeito de nós estarmos no caminho de Deus. Eu sei, ó Senhor, que não cabe o homem, Jeremias, capítulo 10, verso 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o quê? O seu caminho. Nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Ok? A gente vai estar falando sobre caminho e não tem como eu não falar, nesse primeiro momento, a respeito de caminho e não atrelar caminho ou direção com a questão do pensamento, ok? A gente poderia parafrasear, diga-me com que andas, que eu te direi quem tu és. Eu poderia dizer o seguinte, olha, diga-me o que pensas e eu te direi para onde você irá. Muito legal essa frase. Diga-me o que você pensa e aquilo que você pensa, que você vai me dizer, eu vou poder, através do teu pensamento, dizer para onde você está indo. Então, queridos, olha só. Pensamento e direção sempre irão andar juntos. Pensamento e direção e caminho, como você queira colocar, sempre irão andar juntos. E, queridos, direção, sempre vai haver uma direção para tudo aquilo que a gente faz. Seja um caminho, seja uma direção certa ou errada. Mas sempre haverá um caminho. E esse caminho poderá estar certo ou estar errado. Ok? A gente ouve muito por aí o mundo dizer o seguinte, olha, mas todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Eu não preciso de saber de Jesus ou de qualquer coisa, porque todos os caminhos levam a Deus. E a gente sabe que isso é uma grande mentira do inferno, porque existe o caminho, existe a verdade e existe a vida. Mas eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Qual é o segredo, que me garante, o que me garante que eu estou andando no caminho certo? O que me garante que eu estou na direção certa? E eu vou responder para você. O que me garante estar andando no caminho certo é pensar certo. O que me garante que eu estou andando no caminho certo é porque eu estou pensando de maneira correta. Isso é algo muito simples e muito óbvio, ok? A gente precisa entender o seguinte, se eu quero ver o rumo da minha vida, o caminho da minha vida, está aqui no slide, pensamento certo é a resposta,
Mas se alguém quer mudar o caminho, se alguém deseja mudar o rumo da sua vida, a gente precisa compreender duas coisas. Se eu quero mudar o rumo da minha vida, o caminho que a minha vida está tomando, eu preciso entender e preciso saber de duas coisas. A primeira delas é essa aqui. Primeira coisa, para eu acertar o meu caminho é: eu preciso nascer de novo. Pastor, mas isso é muito óbvio, mas isso é o beabá. Pois é, mas eu preciso nascer de novo. E nascer de novo, queridos, e aí vem o grande legal, o grande barato. Nascer de novo não significa, eu frequento a igreja, eu frequento a academia da fé, isso está me provando que eu nasci de novo. Não. Nascer de novo não significa dizer, não, agora hábitos que eu tinha exteriores, eles estão mudando. Nascer de novo não significa dizer, não, mas agora eu estou me vestindo de uma maneira diferente. Agora é esse meu novo hábito. Agora eu estou indo à praia, pastor, aleluia, de calça jeans. Aleluia, que delícia, que maravilha. Não, preciso nascer de novo. E nascer de novo não tem nada a ver com isso. Pastor, agora jamais. Brinco, batom. Pastor, eu estou igual a mulher das cavernas, pastor. Aleluia. Não tem problema. Isso não é nascer de novo. Pastor, agora eu resolvi me isolar do mundo. Afinal de contas, eu sou nova criatura, agora pronto. Acabou o mundo para mim. Agora é só, aleluia, glória a Deus. Isso não é nascer de novo. Isso somente é uma coisa chamada religiosidade. Mas está cheio de crente vivendo isso. Eu achava que não, sabia? Talvez você ache que não. Porque talvez o que você tem como igreja, como referência, como modelo, como paradigma de igreja, seja a academia da fé. Como eu também tinha. E aí você acha assim, poxa, a igreja está indo bem, obrigado. Mas não. Nesse 1 ano e 1 mês que eu fiquei fora, a igreja namibiana, dos namibianos, vai muito bem. Creem nessa mesma palavra que nós cremos. Para você ver que como esse evangelho libertador, ele está espalhado em todos os cantos do mundo. Porque Deus tem pressa. E Deus quer ver uma noiva, uma igreja preparada. Não uma noiva despreparada. Mas, enquanto igreja, juntamente com os brasileiros, eu pude ver o quanto a igreja brasileira, na sua maioria, ainda está despreparada. Porque pensa que, não, eu sou nova criatura por conta do meu padrão de vestir, por conta do meu linguajar, por conta dos meus evangeliqueis, por conta de tudo isso. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Nascer de novo, não está aí no slide, mas nascer de novo significa o seguinte: o teu interior, ele está mudando. A tua vida está sofrendo uma transformação, não é de roupa, mas de caráter, mudança. Está tendo uma mudança aqui dentro. De você parar para pensar e falar, poxa, aquela pessoa que eu era há 6 meses, há 1 ano, há 1 mês, sei lá quanto tempo que já não existe mais. Pastor Marcelo, lá, menino pequeno, lá em Barbacena, pavio curtinho. Mas o meu termômetro, o meu fruto é saber que o pavio agora está grande. Mas isso vem de dentro. Não adianta eu mostrar isso por fora. Não adianta ter isso só por fora. Isso não é, queridos, nascer de novo. Pastor Hélio cansa de falar aqui, dando um exemplo de um colega dele de medicina. Falou, rapaz, esse negócio de ser crente eu acho bonito. Eu já ouvi isso lá no meu local de trabalho. Certamente você já deve ter ouvido. Da pessoa falar assim, rapaz, esse negócio de crente é legal, né? Esse negócio de crente é maneiro. O cara não bebe, o cara não fuma. O cara anda ali certinho, todo direitinho. Às vezes parece até ser meio chato, mas é legal. Está aí,
no dia que eu deixar de beber, no dia que eu deixar de fumar, no dia que eu deixar de ser mulherengo, no dia que eu deixar de dar volta nos outros, no dia que eu deixar de mentir, aí eu vou entrar para a igreja. Aí quando é que esse cara vai entrar para a igreja? Nunca. Por quê? Porque a transformação ela precisa ocorrer aqui dentro. Esse culto aqui é conhecido como escola de vitória. Guarde isso nessa noite, veio aqui, aleluia. Você não será vitorioso se você apenas ser aquele crente do externo, da religiosidade. Não adianta cobrar de Deus vida vitoriosa. Não adianta querer cobrar de Deus vida abundante, se você está preocupado com o teu exterior, do que os outros vão dizer, do que a coisa acontece. Nós precisamos viver a palavra na prática, e enquanto novas criaturas, nascidos de novo, isso precisa ocorrer aqui dentro, essa transformação, essa mudança, ela precisa ocorrer aqui dentro, ela precisa ocorrer aqui. Romanos 12, verso 2, olha, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por isso que eu digo que andar no caminho certo tem tudo a ver com a questão de pensar certo. Só que pensar certo não vem do nada. Não vem simplesmente porque você quer. Na verdade é o contrário. O pensamento que você muitas vezes não quer pensar, é esse que você pensa. É esse que está toda hora batendo na porta da tua cabeça. É esse que muitas vezes você vai dormindo com ele e acorda com ele. Mas a maneira de expelir ele, de remover ele, é eu renovando a minha mente com a palavra. É eu trazendo ele ali, na obediência, trazendo ele cativo à obediência, o quê? De Cristo, porque eu e você, nós temos a mente de Cristo. Nós temos essa mente de Cristo. Então a primeira coisa é isso. Eu preciso de fato ter essa certeza de que eu sou nova criatura, gente. Pastor Hélio aqui cansa de fazer série. Olha, a realidade da nova criatura, escola bíblica, a nova criatura. Por que ele fala isso toda vez? Fragale fala isso, na escola se ensina isso. Porque a gente precisa viver a nova criatura. E não somente ter um estereótipo de crente. Eu sei que esse cara aí é crente. Ele fala glória a Deus, aleluia. Fala uns negócios aí que eu nem entendo. Eu sei que esse cara é crente. Porque dentro lá da sala lá, é um tal de um debate que come solto lá todo dia, 11 horas da manhã. Esse cara é crente. Mas não é esse fruto que a gente tem que ser reconhecido, queridos. Então essa é a primeira coisa. A segunda, eu preciso ajustar o meu pensamento ao padrão da nova criatura. A velha maneira de pensar precisa dar espaço para a nova maneira de pensar. Lá em 3 João, não está aí? Se você quiser abrir, abra, por favor. 3 João, lá no finalzinho da Bíblia, lá no final, não é o Evangelho não de João, mas é a Epístola de João, a 3ª Epístola de João, ok? 3ª Epístola de João, só tem um capítulo, e lá no verso 2, 3 e 4, Paulo dá uma declaração a respeito de um cabra chamado Gaio, muito legal, e esse camarada ele pegou isso aí. E era tão notório perceber o quanto Gaio era um camarada próspero e bem-sucedido. Achou aí? 3ª Epístola de João, a partir do verso 2, diz assim: Amado, acima de tudo, eu faço votos por tua prosperidade, ou seja, pela tua jornada que eu vejo que é muito bem-sucedida. Eu faço votos pela tua prosperidade e saúde, assim como é próspera, assim como é bem-sucedida a tua mente, a tua alma, assim como é próspero o teu pensamento. Pois eu fiquei sobremodo alegre, ou seja, chegou no meu conhecimento, e isso me deixou muito alegre. Os meus irmãos me relataram isso, relataram o teu testemunho, da tua verdade. E aí grifa aí na tua Bíblia, aleluia, como tu andas na verdade. Meu Pai amado, aleluia. E aí eu vou ter que, novamente, Lucas 13:33. Importa, contudo, andar hoje, amanhã e depois. Porque eu tenho que andar. Mas eu não ando só hoje. Eu não ando só amanhã. Eu caminho com Deus todo o dia. No dia bom, aleluia, glória a Deus. Estou na África, estou na Disney, aleluia, mas bate a luta, bate o combate. Senhor, eu também estou contigo, eu te agradeço.
porque eu estou andando contigo, eu sei que tu não falha, tu está comigo lá, né? É igual noivo com noiva, na alegria e na tristeza, tu estás comigo, a tua vara e o teu bordão me consolam, aleluia. Deus é maravilhoso, gente, Deus é tremendo, Ele está contigo, Ele é com você, aleluia, muito bom isso. Me perdi aqui, aleluia. Então a gente precisa aqui voltar, vamos voltar ao texto lá de 3 João. Pois eu fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da verdade, como tu andas, Gaio, na verdade. Eu não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir, mais uma vez, que os meus filhos, eles andam na verdade. Aleluia! A vida de Gaio era o exemplo de que ele tinha sido transformado. E essa transformação não veio de graça, essa transformação começou aqui, ó, na maneira de Gaio pensar, na maneira de Gaio responder, na maneira de Gaio viver. E isso tudo veio porque ele começou a andar com Deus, ele começou a trilhar esse caminho, que é o caminho certo, é o caminho da verdade, como o próprio apóstolo Paulo declara aqui. Cara, olha só, eu estou super alegre, porque chegou aos meus ouvidos, de testemunho, de relato de outro, que você está andando na verdade, que você tem andado na verdade. Então, Gaio era o resultado de uma transformação pela verdade. Então, queridos, sem mudança de pensamento pela verdade, não há verdadeiro, acho que não está no slide não está. Sem mudança de mentalidade, sem mudança de pensamento pela verdade, não há verdadeira transformação. Se o velho homem, se o teu velho homem, ele morreu e foi crucificado lá junto com Cristo, a sua maneira velha de pensar também tem que ficar lá na cruz do Calvário, crucificada com ele. A sua velha maneira de pensar. Vamos lá comigo, vamos abrir lá. Abra lá comigo em Efésios, capítulo 4. Outro texto maravilhoso. Outro texto maravilhoso falando a respeito disso, de pensamento. Vai lá comigo. Efésios, capítulo 4, verso 22 e 23. E 24 também. Efésios 4, 22, diz assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo os desejos do engano. Verso 23, e vos renoveis no espírito do vosso quê? Entendimento, no espírito do vosso pensamento. Verso 24, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Queridos, quando a palavra de Deus, isso está escrito, quando a palavra de Deus se torna parte da tua alma, do teu pensamento, mudanças começam a acontecer em nós. Aleluia! Quando a palavra de Deus, ela se torna parte do teu pensamento, mudanças começam a acontecer dentro de nós. E maravilhoso o testemunho que o João deu aqui, exatamente isso aí. Por que ele teve condição de declarar? Porque o pensamento, baseado na palavra de Deus, fez com que ele declarasse, e a mudança, a transformação, a cura começou a operar e a acontecer no seu corpo. E assim é para todas as coisas, queridos. Para todas as coisas. Mas a palavra de Deus, ela precisa estar ocupando o meu pensamento. Porque olha só, a boca fala do que? Está cheio o coração. E se meu coração está cheio de besteira, é o que a minha boca vai falar. Às vezes o cara não entende, às vezes eu não entendo. Até pastores que convivem comigo no meu local de trabalho, o cabra solta 1, 2, 3, 500 marimbondos numa conversa. Eu não entendo, naquele momento. Mas eu entendo o seguinte, se ele está abrindo a boca para estar falando isso, é porque o coração dele está cheio disso. O coração está cheio. E ó, sobe aqui, ó, processo, e disparo. Se o meu coração está cheio de besteira, é o que vai produzir na minha mente e eu vou abrir os meus lábios para estar declarando isso. Agora, se eu estou cheio da verdade,
vão vir as adversidades, vão vir situações, vão vir problemas, vão vir lutas, vão vir enfermidades, que o inferno perturba. Saiba disso, o inferno perturba, né? Perturba, mas aí eu vou estar cheio da verdade de Deus, e aí olha a balança. Vai pender para onde está mais cheio, vai pender para esse caminho. Aleluia! E eu vou poder me posicionar, e eu vou poder declarar a verdade da palavra de Deus. Então, queridos, mentalidade, ter um pensamento certo, para que você possa andar nesse caminho certo, é a chave para o progresso da tua vida espiritual, para a tua vida mental, para a tua vida física, para a tua vida financeira, para a tua vida de relacionamentos. Por quê? Está escrito aí. O nível do teu pensamento é o nível da decisão da vida que você leva. Se eu estou acolhendo pensamentos que estão contrários à palavra de Deus, eu vou tomar uma decisão, pode ter certeza. Mais cedo ou mais tarde você vai tomar uma decisão por aquilo que você está pensando. Por isso que muitas vezes a gente ouve assim, olha, não tome decisão com a cabeça quente. Por quê? Eu estou pensando, eu estou remoendo, e eu vou tomar uma decisão em cima daquilo. O João tomou uma decisão em cima daquilo que ele pensava, daquilo que ele cria, e ele pôde tomar uma decisão em cima. Como ele falou, é humano, sentiu medo e tal, mas opa, calma aí. Eu sei em quem tenho crido, aleluia. No tempo oportuno, o meu Redentor, ele vai se levantar. Então, olha só, inferno, sai daqui, no nome de Jesus. Mas o contrário também é verdadeiro. Se eu fico alimentando pensamento, né? Vamos pegar o exemplo de Davi, muito legal o exemplo de Davi. Chegou lá no terraço do palácio, aleluia. Bateu o olho na Batseba, lindona, nuazinha, tomando banho. E, rapaz, ele tinha dois pensamentos, duas decisões a tomar. Dá aquele baque e, opa, calma aí, sair e, aleluia. Deixa eu pegar a palavra, deixa eu entrar em comunhão com Deus. Pode ter certeza, o pensamento ia perturbar como perturbou. Ia ficar lá, martelando, mas opa, não, na Bíblia. Vamos lá, tem que levar cativo a obediência do meu Deus, não vai ficar me perturbando. Mas ele resolveu escolher outra coisa, de ficar pensando, ficar, rapaz, mulherão, hein? Sou rei, eu posso ter mais de uma mulher. Ô, fulano, quem é aquela mulher ali que está ali do lado, ali, vizinha ali? Batseba. E aí, é casada? Tico-tico no fubá, qual é a situação dela? Não, ela é mulher de Urias, que é o teu comandante da guarda. Ele teve mais uma oportunidade de, opa, calma aí. Sai para lá, capeta. Sai da minha cabeça. Mas não, ele continuou o quê? Alimentando. Rapaz, então vamos fazer o seguinte, vamos tramar um... Não, primeiro, deixa eu falar com esse cabra aqui, deixa eu bater um papo com ele aqui. Aí veio lá com a conversa, rapaz, esse negócio de guerra, e tal, deixa disso, para com isso, não sei o quê, não, eu vou para lá. Você vai para lá? Então, olha só, fulano, prepara um lugar especial para Urias, um lugar de fuzileiro naval, igual o pastor Marcelo. Ele está lá na frente, do campo de batalha, desembarcar do navio e já cair, quem viu aqui, Resgate do Soldado Ryan, daquele jeitinho ali, desembarcar na praia e o tiro comendo em cima. Então bota Urias para ser aquele cara ali, bota ele de frente. Mas isso tudo ele foi maquinando por conta o quê? De um pensamento. No visual, e aí começa a pensar. Mas eu tenho escolha de ficar com a palavra de Deus e começar a resistir em fé para esse pensamento não me dominar, ou então eu vou deixar ele, vamos embora. Vamos nessa. E isso acontece para todas as coisas na nossa vida. Pensamento de mentira, pensamento de adultério, pensamento de roubo, de furto. Pensamento, né, de qual o jeito que eu posso dar de passar a perna nesse camarada para eu me dar bem no trabalho. Pastor, jamais pensei em algo assim. Pensou, a gente pensa. O diabo fica lá. João pensou, vai morrer, agora já era, perdeu, cadê teu Deus? Deve ter ouvido daí para pior. Porque ele fica perturbando.
Agora, a gente só vai conseguir se posicionar e ficar ali firmão se a gente estiver cheio da palavra. Se a gente estiver cheio da palavra. Rapaz, essa tua mulher já foi, rapaz. Cheio de mulher bonita aí. Dá um bico, vai embora. Escolhe o jeito mais fácil, vai embora. Isso é o normal, isso é o padrão do mundo, vai embora. Tchau e benção. E é um pensamento que vai sendo alimentado, que vai sendo alimentado, que vai sendo alimentado. E uma vez alimentado, chega um determinado momento que uma decisão terá que ser tomada. Assim também, se eu estou me alimentando da palavra de Deus, e esse pensamento tem renovado a minha mente, chega um momento que eu tomo uma decisão, que eu me posiciono, para declarar, não, diabo, não, inferno, na minha vida não, na vida da minha família não, no meu casamento não, nas minhas finanças não, não vai colocar a mão, porque eu estou andando nesse caminho correto, nesse caminho certo. Mas não é andar, não é que nem Chapeuzinho Vermelho, caminha, eu vou bem sozinho, não é andar por andar, mas é você andar com Deus, é você andar agarrado com essa palavra. E algo que talvez você saiba, outra frase, que todo pensamento gera uma decisão que vai o quê? Direcionar o seu destino. Tomou a decisão, vai repercutir lá na frente. Davi tomou a decisão, com base num pensamento. Você sabe qual é o final da história. É assassinato, é adultério, é uma festa total. A festa do capeta na vida de Davi. Porque um pensamento entrou. Entrou. Mas a gente tem exemplos legais. A gente tem exemplo de Moisés. Se você for lá, não precisa abrir, em Hebreus capítulo 11, verso 24 a 26, diz que Moisés, né, ele preferiu se afastar dos prazeres transitórios do pecado, porque ele já tinha esse pensamento, algo no seu coração, que falava para ele, cara, eu tenho um propósito na tua vida, você vai libertar o meu povo. E esse era o pensamento que ficou lá, desde muito cedo, batendo na vida de Moisés. Mas ele poderia ter feito uma escolha. Ele poderia ter pensado diferente. Não, deixa eu ficar aqui está tão bom, tão confortável, palácio gostoso, comida do bom e do melhor, vou lá para aquela vila lá dos hebreus, puxa vida, um desconforto total, vai ficar comendo lá pão, e não sai disso. Mas a palavra diz o seguinte, que ele recusou, ele dispensou os prazeres transitórios do pecado para ele completar a carreira que Deus propôs para ele. Então guarde isso. Se eu quero ter um destino, se eu quero ter um chamado final feliz na minha vida, eu tenho que começar a renovar a minha mente com a palavra de Deus. Uma vez renovando a minha mente, vou pegar e vou estar andando no caminho certo. Não vou estar na furada, não vou estar no caminho errado. Vou estar no caminho legal. Vou estar com Deus sempre do meu lado, sempre me abençoando. Então, outra coisa que você já conhece, que você já viu aqui certamente na igreja ou na escola, a respeito disso aí, pensamentos vão gerar ações. Como eu falei no início, certas ou erradas. Depende do nível que você tem andado com Deus, do quanto você realmente tem vivido a palavra de Deus. E quando eu falo andar com Deus, viver com Deus, é o que eu falei no domingo passado à noite, é temer a Deus, é ter uma vida de integridade, de fidelidade, de obediência, de amor a Deus. Não é assim, aleluia, eu sei um monte de coisa, eu sei um monte de verso, mas na prática a minha vida não é nada disso. Eu estou vivendo na religiosidade. Então pensamentos geram ações, vão gerar comportamentos, vão gerar atitudes. E essas ações vão começar a virar hábitos. Quantas vezes será que Davi não deu aquela... Rapaz, deixa eu ir nessa sacada de novo, eu já me dei bem uma vez, deixa eu ver se eu me dou bem de novo. Quantas vezes isso não virou um hábito?
Quantas vezes muitos têm um hábito de, só vou dar uma espiadinha aqui, num negócio aqui meio estranho, vou dar uma espiada. Aí já gerou um hábito. E aí esse hábito, ele vai mudando de plano e vai moldando e formando o seu caráter. São aqueles casos assim, puxa, né, a gente vê na televisão, o médico fulano de tal, o cara botava lá, dopava lá as pacientes lá, ginecologista, para abusar das mulheres. Virou um hábito. Virou um hábito. E esse hábito passou a fazer parte do caráter dele. E esse caráter, deformado pelo inferno, direcionou o destino dele. Chilindró, cana, cadeia. E assim é na nossa vida. Só que essa sequência aqui, ela pode ser interrompida. Se eu tenho tido pensamentos que não estão de acordo com a palavra. Se eu renovar a minha mente, como diz lá em Romanos 12, verso 2, transformar, né? Renovar a minha mente, me deixar ser transformado, isso aí começa a mudar. O meu comportamento muda, a minha atitude muda. É aquele famoso assim, rapaz, eu conhecia o camarada de um tempo. Olha, esse cara, vou te dizer um negócio. Mas a primeira coisa que você vê que houve transformação é quando você começa a ver comportamento e atitude diferentes. É ou não é verdade, gente? Esse cara era brigão, não é mais. Esse camarada era beberrão, não é mais. Esse camarada, era um cara mau caráter e ele não é mais. Porque ele foi sendo transformado. E aí os hábitos mudam. O caráter é mudado, mas isso só acontece via palavra de Deus. Não adianta eu me esforçar, não adianta eu fazer um curso, não adianta isso, aquilo, outro, se eu não, aquelas duas coisas que nós falamos, se eu não nascer de novo, ok? Se eu não nascer de novo, e se eu não entrar no padrão, né, de nova criatura, de viver como nova criatura. Amém, queridos? A gente está numa escola chamada Escola de Vitória. E se eu quero vencer, se eu quero, aliás, ser mais do que vencedor, eu preciso moldar esse meu pensamento. E em Filipenses, para a gente terminar, muito legal, Filipenses lá no capítulo 4, no verso 8, diz lá, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E é isso que tem que ocupar, tudo isso aí. Justas, boa fama, espreme tudo, vai dar uma coisa chamada palavra de Deus. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. E Paulo, mais lá para frente, lá no verso 11, verso 12, ele dá uma declaração que é demais. Ele fala, olha só, eu sei viver felizão de qualquer forma. Já passei fome, mas já tive muita fartura. Já andei com a roupa da moda, mas também já andei só no farrapo. O pensamento dele já estava, fechado com Deus. E aí ele dá aquela declaração no capítulo 4, no verso 13. Porém, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, se eu estou andando com Deus, andando nesse caminho, com o meu pensamento aliado com a palavra de Deus, praticando, gente, olha só, dica maravilhosa, não adianta estar aqui toda terça, toda quinta, ouve palavra, é pastor Marcelo, é pastor Rafael, é pastor Marco, é pastor Hélio, é pastor Zequinha, quem você quiser, o que eu tenho feito com isso? Se é legal, legal, umas frases bonitas, né, vou anotar, eu não vivo isso, precisamos viver. Se eu quero ter uma vida vitoriosa com Deus, eu preciso viver. E para eu viver, para eu desfrutar da manifestação do poder de Deus,
como João e como muitos aqui têm desfrutado, eu preciso estar com o pensamento alinhado com a palavra de Deus. E aí, queridos, olha só, você vai ver vitória em cima de vitória. Eu vivi uma experiência maravilhosa, que eu não gosto nem de ficar recordando, porque foi demais. Foi um presentaço de Deus para a minha vida e para a minha família. Presentaço de Deus. Mas nisso tudo eu pude ver o seguinte, né? Uma recompensa de Deus, um amor, um favor muito maravilhoso de Deus. De garoto, toma só um gostinho do que eu tenho para você. Vamos sair, vamos ir mais além do gostinho. Vamos viver mais além. Não é chavão não, o melhor de Deus está por vir. Não é chavão não. Está mesmo, se você crer, se você renovar sua mente com a palavra, se você decidir acreditar, fazer disso algo diário, mudar a tua declaração, mudar a tua confissão, mudar a sua maneira de pensar, mudar a tua forma de encarar a vida, você vai ver. Quando que eu ia imaginar? Quando que eu ia imaginar que um dia eu ia morar na África, que eu ia morar na Namíbia? Quando é que eu ia imaginar? Talvez para você ou para alguns seja algo banal, mas quando eu ia imaginar que um dia eu estaria com a minha família 16 dias lá na Disney, coisa que desde pequenininho eu olhava, via lá na televisão, Estela Barros, Só levei 43 anos para realizar o sonho, mas Deus me deu, e Deus também quer te dar. Pensa agora, qual é a minha Disney? Qual é a Disney que você está esperando de Deus? Mas a gente precisa renovar a nossa mente, a gente precisa crer, a gente precisa andar com Deus. A gente precisa ter uma percepção legal no coração de Deus está me pedindo algo, eu preciso fazer algo, eu preciso mudar, eu preciso sair da teoria, nova criatura, tal. Eu preciso viver a nova criatura, ser nova criatura. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Quero orar pela tua vida.